Imagine que você está estudando em uma escola onde tem um garoto um pouco bizarro. Agora imagine também que após um tempo esse garoto começa a amaldiçoar os colegas de classe. É isso que nós vamos ver na segunda parte de As Egocêntricas Maldições de Soul Witch. Se você não viu a primeira parte, não é tão importante que você veja ela, porque são histórias meio que correm em paralelo com as que eu vou contar hoje, mas é interessante para você conhecer mais esse personagem. Então, se você não viu, eu vou deixar o link dela aqui na descrição para caso você queira assistir esse vídeo. E se você não quiser ser amaldiçoado pelo Soul Witch, eu digo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês estão achando da história até aqui, também compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. Um tempo depois, todos ali da família do Soul Witch estão comemorando o aniversário da Mitina e todos eles estão felizes, que é mais um ano de vida e tal. E eles até têm uma discussão, porque o Koichi, ele fala que não comemora mais aniversário, porque depois de uma certa idade, meio que vira só mais um dia comum. Parece que eu não sou o único que pensa assim. Quando a Mitina sopra as velas, todo mundo fica feliz e tal, dá os parabéns pra ela. E é quando o Soul Witch aparece no sótão da casa. Ele atira um prego no bolo e pergunta quem foi que apagou todas as velas do bolo. Eles falam que foi a Mitina, porque é o aniversário dela e tal, mas só aí eles se lembram que naquele dia também é o aniversário do Soul Witch. Eles então falam que vão acender as velas para ele poder assoprar também e tal, só que ele fala que isso é perda de tempo, ele prefere ficar ali escondido no canto dele. E quando ele fala isso, todo mundo, obviamente, já que ele não quer vir, começa a ignorar ele. Só que isso deixa ele extremamente irritado, então ele começa a fazer muito barulho, pular, bater nas coisas, fazendo com que poeira comece a cair no bolo. O Koichi, então, ele pega o bolo e começa a levar para outro cômodo quando alguém faz ele tropeçar. Só que mesmo caindo, ele consegue fazer com que o bolo fique intacto. Um tempo depois, tanto a Koichi como o Yusuke, eles começam a perguntar por que o Soul Witch é dessa maneira, porque todo mundo da família dele não é daquele jeito, todo mundo é extremamente amigável. E é quando o Koichi começa a falar que muito provavelmente o Soul Witch puxou esse lado mais ignorante, ranzinza, da avó paterna dele. Eles começam a perguntar sobre essa avó porque eles nunca viram ela, e é quando o Koichi mostra uma imagem da avó do Soul Witch. Todos ali falam que ela de fato lembra bastante o Soul Witch, só que uma coisa que chama a atenção na foto é que ela está na posição como se estivesse segurando um bebê. E é quando o Koichi começa a contar o contexto dessa imagem. E ele começa a falar que a avó dele era conhecida como a velha profetisa. Ele fala que ela era conhecida assim porque ela sempre tinha uma profecia que iria acontecer. Mesmo aquilo nunca se realizando, ela acabou ficando com esse apelido. E quando a mãe do Soul Witch ficou grávida dele, ela começou a soltar profecia sobre o Soul Witch. Primeiro ela falou que ela ia perder o Soul Witch numa queda da escada, que todo mundo fica obviamente horrorizado. Depois ela fala que o Soul Witch ia nascer no dia 6 do mês 6 às 6 da manhã, ou 666, o número do diabo. Um tempo depois ela começou a soltar outras profecias e que além da mãe do Soul Witch estar grávida só dele, ela estaria grávida de gêmeos. Quando o Soul Witch finalmente nasceu, todo mundo falou que, nossa, era um bebê muito bonito. Eu discordo, mas enfim, mãe é mãe, né? Só que enquanto todo mundo tá falando isso, ela tava falando que tinham dois bebês ali, o Soul Witch e o Soulji. E ela, depois de um tempo, ela começou a ficar bastante próxima do Soul Witch e do Soulji. Tanto que ela às vezes até pegava os brinquedos da Sayuri e do Koichi para dar pro Soulji brincar. Eles falam que um tempo depois ela simplesmente pegou o Soulji para passear e ela nunca mais voltou. E ninguém sabe onde que ela tá. Se ela tá viva, se ela tá morta, ninguém nunca mais teve notícias dela. Naquela noite, todos ali já estão arrumando as coisas para dormir. E quando a Mitina ela vai pegar as coisas no armário dela, o Soul Witch tá dentro do armário. Ela se assusta, só que ela pergunta onde que estão os edredons dela que tava naquele armário. E ele fala que tá no armário do lado. Acontece que quando a Mitina abre, quem tá ali é justamente a avó do Soul Witch. Ela faz um escândalo, ela se assusta, corre, só que quando todo mundo volta pra lá, eles não encontram idosa nenhuma. No outro dia, a Mitina e o coach estão conversando sobre isso, e é quando o Soul Witch aparece ali do nada. Ele fala que não foi uma alucinação dela. Ele fala que todo aniversário dele, a avó dele e o Soulji aparecem ali na casa. E ele fala pra Mitina tomar cuidado, porque tanto a avó dele como o Soulji não gostaram muito dela. Naquela noite, a Mitina ela tá dormindo quando ela acorda com o Soul Witch dando gargalhadas.
ela tenta acordar o Yusuke para ir com ela, só que ele não acorda. E é quando ela começa a andar nos corredores para ver onde o Soji tá. Só que é quando ela vê justamente a avó do Souichi e esse Soji. Ela então corre e volta pro quarto do Yusuke para falar com ele, só que é quando o Soji começa a atacar ela. E não só ele, como a avó do Souichi também começam a estrangular a Mitina. E por mais que ela grite, que ela sacuda o Yusuke, ele não acorda. O Souichi ele volta pro quarto dele dando risada, falando que finalmente ele se vingou daquela menininha chata, irritante. Só que quando ele abre a porta, ele percebe que a Mitina separou aquele pedaço com prego do bolo que ele tinha tirado e separado justamente para ele, dando um feliz aniversário para ele. E quando ela tá prestes a desmaiar, tanto o Soji como a avó do Souichi simplesmente desaparecem ali. Um tempo depois, nós vemos o Souichi na madrugada martelando uma boneca de palha em uma árvore. E toda vez que ele martela, a gente vê um garoto que está sentindo essas pancadas, até uma hora que ele acaba desmaiando no meio da rua. No outro dia, todos estão na escola comentando sobre isso, que esse garoto foi encontrado no meio da rua desmaiado, ninguém entende o que aconteceu. E o Souichi, ele começa a conversar sozinho ali com ele, falando como ele é incrível, que ele tem poderes que até mesmo ele não conhece o limite, que ele é super evoluído, bem mais superior do que todos os alunos ali da escola e tal. E quando ele olha do lado de fora, ele percebe que tem dois alunos brigando. O Souichi então ele volta para casa dele comentando que ele aparenta ser um garoto estranho, só que ele é bastante gentil. Ele fala que quando chega na época do inverno, ele sempre cava um buraco e toda vez que ele passa por lá, sempre tem um sapo que se escondeu ali para hibernar. Ele então pega esse sapo e leva para casa dele e coloca o sapo numa espécie de potinho que ele encheu de água para o sapo ficar ali e ser o novo amigo dele. O Souichi ele vai até a sala e vê todo mundo conversando, os pais dele, os irmãos dele e o avô dele ele conversando, e ele começa a falar sobre cada um dos membros da família dele. E é quando o irmão dele, percebendo que ele tá ali, ele chama o irmão dele pra meio que assistir TV com ele. Só que de novo, o Souichi fala que é perda de tempo, que ele prefere ficar sozinho e tal. Então o irmão dele fala, beleza, já que você não vai vir aqui, então fecha a porta e se manda. E ele fica irritado com isso. Ele então vai até o quarto dele e pega aquele sapo e começa a assustar a irmã dele com aquele sapo. Até que o irmão dele dá um esporro nele e ele volta pro quarto dele. Um tempo depois, o Souichi ele vai naquela noite naquela mesma floresta onde ele estava pregando aquele boneco e ele enterra dessa vez um boneco até o pescoço e depois disso ele vai embora. No outro dia, todo mundo está comentando sobre um dos garotos que estava brigando naquele dia ali que ele acabou desaparecendo há um bom tempo. Ele simplesmente saiu da casa dele e ninguém sabe onde ele foi parar. Na hora da escola, o Souichi vai até aquele garoto e começa a conversar com ele. No outro dia, o homem que cuida daquela floresta onde o Souichi tem mania de pregar aquelas bonecas de palha, ele tá totalmente revoltado, tirando aquelas bonecas das árvores e falando que se ele pegar o cara que tá fazendo isso, ele vai se lascar muito. Só que é quando ele percebe que dessa vez, além de ter bonecas de palha nas árvores, também tem uma enterrada no chão. E só quando ele vai tirar aquela boneca de lá, que ele percebe que também tem um garoto enterrado até o pescoço ali. Obviamente, todo mundo chama a ambulância para levar o moleque para o hospital. Enquanto todo mundo está aliviado dele ter sido encontrado, que ele ainda estava vivo e tal, o Souichi fica extremamente decepcionado com isso, porque ele ia deixar ele lá por um bom tempo, provavelmente matando o moleque. E durante essa revolta, o Souichi ele vê um grupo de 3 amigos ali, que ele fala que são os melhores amigos da turma, que são justamente o Yama, o Ishizawa e o Kawai. Só que ele fala que ele consegue perceber quando tem alguma coisa errada entre uma amizade. Então ele meio que deduzindo na cabeça dele, ele percebe que o Kawai e o Ishizawa, eles se odeiam, eles só fingem ser amigos, mas que com certeza um mataria o outro se tivesse a oportunidade. Na hora de ir embora, então ele vai até o Ishizawa e comenta que ele sabe como ele odeia o Kawai e todas essas coisas. Só que ele fala para ele não se preocupar, porque ele vai se vingar por ele. Depois disso, o Ishizawa ele até comenta isso com o Kawai, só que o Ishizawa ele fala pra ele não se incomodar, porque o Souichi é só um moleque com falta do que fazer. E eles também reparam que aquele homem que cuida daquela floresta, ele estava entrando bastante irritado na floresta, agora com uma armadilha de urso nas mãos dele. Depois disso, o Souichi vai conversar com aquele garoto que ele ajudou enterrando a cabeça daquele garoto lá no meio do mato, e ele dá uma lanterna pro Souichi, que foi meio que uma troca que o Souichi fez com ele. Quando o Souichi chega em casa, ele começa a assustar a irmã dele usando uma aranha morta. Só que meio que dá errado, que o irmão do Souichi percebe que mesmo ele fazendo essas provocações na irmã dele, o Souichi também tem medo de aranha. Então ele começa a assustar o Souichi com isso.
No outro dia, o Souichi ele começa a se vingar do Kawai pelo Ishizawa. Então ele sentir umas pontas na barriga, fazendo com que ele vá até o banheiro. E quando ele tá no banheiro, o Souichi solta uma aranha de brinquedo em cima do bonequinho do Kawai que ele havia feito. Só que na visão do Kawai, ele começa a ver uma aranha gigantesca atacando ele. Como ele ficou muito tempo no banheiro, o professor foi até lá e viu que ele estava inconsciente, coberto por papel higiênico. Obviamente, todo mundo da escola começa a ver o que aconteceu ali, e é quando o Souichi vai até o Ishizawa e fala que ele não precisa agradecer, ele não quer nada em troca, só que ele só quer que o Ishizawa seja grato a ele. O Ishizawa, ouvindo isso, ele obviamente acredita que o Souichi tem alguma coisa a ver com aquilo, então ele faz um puta de um escândalo. O Souichi então corre e ele decide que dessa vez ele vai se vingar do próprio Ishizawa. Naquela noite, ele liga para o Ishizawa de um orelhão, fingindo a voz, falando que ele ganhou uma bolsa de estudos e que é para ele ir até um local específico que ele vai ganhar esse grande prêmio. Mesmo sabendo que era o Souichi, o Ishizawa decide ir para ver o que ele estava tramando. E quando ele chega no meio do nada, onde era para ele se encontrar, ele vê uma figura bizarra e alta nos fundos ali, meio que se balançando, saca? O Ishizawa começa a fugir de lá até que ele entra naquela floresta onde o Souichi prega as bonequinhas de palha dele. Só que aquela criatura que estava perseguindo ele começa a correr e pisa naquela armadilha de urso que estava ali, revelando que aquela criatura era o próprio Souichi. O Ishizawa ele fica puto com o Souichi ter dado esse susto nele, só que ele fala que beleza, o Souichi agora ele vai aprender uma lição, porque o rapaz que cuida daquele lugar já está bastante puto. E ele simplesmente abandona o Souichi ali. Ouvindo o barulho de alguma coisa se movimentando no meio da floresta, o dono daquela residência começa a ir até a direção do Souichi. E quando ele vê o Souichi ali, ele na hora percebe que é o Souichi que está pregando e meio que fazendo aquelas maracutaias ali naquela floresta. Então ele começa a ameaçar o Souichi de morte. E quando o Souichi está gritando, chorando, pedindo ajuda, é quando o Koichi aparece ali. O Koichi dá um esporro no Souichi, falando que todo mundo tá louco atrás dele, que ele sumiu no meio da noite, ninguém encontrava ele. E é quando aquele homem começa a reclamar com ele, falando, pô, vamos levar isso pra delegacia, sei lá o quê, ou eu vou matar seu irmão aqui mesmo. E o Koichi ele até topa a ideia. Mesmo que o Souichi esteja errado pregando aquilo ali naqueles lugares, nas árvores, aquelas bonecas de palha, aquele homem também está errado, porque aquela armadilha de urso é proibido ser usado, porque se uma pessoa comum estivesse passando ali, e nessa meio que troca de ameaças, aquele homem libera o Souichi falando que não é mais para ele voltar lá nunca mais, que senão ele com certeza vai matar o Souichi. Quando o Souichi chega em casa, ele toma um esporro da família dele, só que ele meio que não liga pra isso. Ele volta pro quarto dele, deixando todo mundo falando, e quando ele abre aquele pote com água que ele tinha deixado o sapinho dele, ele percebe que o sapo acabou morrendo afogado lá dentro. Um tempo depois, o Koichi ele tá estudando para as provas finais, quando o Souichi começa a fazer um puta de um barulho no andar de cima. O Koichi fica puto e vai até lá para reclamar com o pai dele isso. Só que quando ele chega na sala, o Souichi tá lá assistindo TV com eles. Ele fala que o Souichi correu para lá quando viu que ia dar problema, só que a Sayuri fala que ele tá lá o tempo todo. Vendo isso, o Koichi ele acha um pouco estranho, só que ele volta pro quarto dele. Só que quando ele tá no quarto dele estudando, ele começa a ouvir o Souichi falando que ele vai ficar em último lugar nessa prova, ele vai tirar 0. Ele então fica irritado e quando ele sai, ele vê o Souichi correndo. Totalmente irritado, ele começa a correr atrás do Souichi e ele consegue pegar ele e começa a dar um esporro no Souichi. Só que o Souichi fala que ele só tá indo pro banheiro e que ele tá bastante apertado. O Koichi, obviamente, ele não acredita nisso, ele acha que o Souichi só tá dando uma desculpa. E é quando, de fato, o Souichi acaba mijando nas calças. Depois disso, o pai do Souichi dá um esporro no Koichi, falando que o Souichi até dá dor de cabeça às vezes, só que ele não é culpado por 100% das coisas que acontecem naquela casa. Só que o Koichi não entende como estava acontecendo todos esses barulhos, essas vozes sussurrando para ele, e se o Souichi não está envolvido, quem faria isso além dele? E é quando o Souichi fala que isso pode ser eventos poltergeists. O Koichi, obviamente, ele não acredita nisso e ele decide voltar pro quarto dele e continuar estudando. E é quando o despertador dele começa a gritar sem motivo nenhum, as coisas do quarto dele começam a meio que levantar, fazer um puta barulho. Só que ele percebe que tem cabos movendo essas coisas. E quando ele vai pro armário, ele percebe que o Souichi tá lá dentro. Já totalmente exausto, o Koichi vai até o pai dele e fala para ele tomar uma providência, porque se ele não tomar alguma providência, ele vai sair de casa.
O pai dele fala que ele conhece um amigo que é arquiteto, ele poderia colocar no quarto do Koichi isolamento acústicos, então ele poderia meio que estudar em paz. Ele chama o amigo dele e tal, e no outro dia chega um homem pra lá de bizarro na casa deles, e ele fala que ele vai trabalhar para deixar o quarto do Soichi sem som nenhum. Quando ele está planejando e explicando o que ele vai fazer, ele percebe a maneira que o Soichi martela os pregos na parede. E percebendo isso, essa habilidade em pregar pregos, ele pede para o Soichi ajudar ele. No outro dia, o pai do Soichi vai tentar ver o trabalho, só que por algum motivo o cara trancou a porta quando saiu. Um tempo depois, o cara vai embora falando que ele terminou o serviço, só que quando o Koichi ele vai ver o serviço, tem várias portas, até que é revelado que o quarto dele virou basicamente um cubículo, saca? Só tem espaço para mesa e uma cadeira, não tem espaço para mais nada além disso. O pai do Soichi, então, ele liga para aquele amigo arquiteto dele, só que ele fala que ele não mandou ninguém para casa do Soichi, então fica meio tipo sem entender. Só que mesmo com essa situação um pouco estranha e bizarra, para dizer o mínimo, o Koichi fala que de certa maneira aquilo resolveu. Quando ele entra lá, ele não escuta nada. O problema é que quando ele tá lá dentro, o Soichi começa a gritar do lado de fora. E só então o Soichi percebe que o cara ele foi diminuindo o quarto dele até que criou uma espécie de espaço entre esses quartos, que era onde o Soichi estava. O Koichi consegue entrar nesses quartos e ele começa a perseguir o Soichi que tá fugindo enquanto provoca ele. O Soichi se arrebenta, ele se machuca em pregos, ele cai em lama. É como se todo aquele lugar que foi construído foi feito justamente para provocar e tirar o Koichi do sério. Ele começa a perseguir o Soichi igual um demônio lá dentro, só que aí ele percebe que é justamente isso que o Soichi quer. Então ele simplesmente desiste e vai para casa. E depois de um tempo é revelado que o Soichi ficou preso lá dentro e depois tiveram que tirar ele de lá. E é revelado que ninguém sabe, ninguém descobriu quem é aquele homem bizarro. As edições dos vídeos do Jiu-Jitsu são as mais engraçadas, né? Eu estava editando o vídeo e percebi que alguns arquivos foram corrompidos, então eu estou tendo que regravar tudo de novo, então vamos continuar a história, ignorem isso. A história começa com o Yusuke e a Michina falando que o avô do Soichi acabou morrendo, então toda a família deles foram até lá para fazer o velório. Quando eles chegam lá no velório, obviamente estava todo mundo triste, só que quem parece que está mais abalado com a morte do avô é o Soichi, que ele está chorando pra caramba. E vendo isso, a Michina até fala que ele pode ser um garoto tentado, pentelho, sabe, enchedor de saco, só que na verdade ele não passa de uma criança. Mais tarde eles estão conversando com o Koichi e a Sayuri e eles comentam como que o avô dele estava, porque foi uma morte muito assim repentina. E não só esse fato foi estranho, como o Koichi fala que parece que o avô dele estava prevendo que ia morrer. Ele comenta que do nada, de repente, o avô dele começou a construir um caixão. Ele comentava que ele estava construindo aquele caixão porque quando ele morresse, a família dele não teria despesas com a equipe funerária de ter um caixão, já teria um caixão feito para ele. E isso, por algum motivo, chama a atenção do Soichi, que acha aquilo bastante da hora. Ele começa a perguntar então se o avô dele não consegue construir um caixão para ele, no estilo meio que ocidental, parecido com o caixão do Drácula. O avô dele fala que não tem tanta experiência assim com caixões, só que ele vai tentar. Um tempo depois, o Soichi volta lá com o avô dele tendo falar que conseguiu fazer o caixão, só que não é o caixão do tipo que o Soichi quer, porque o caixão meio que do Drácula, ele tem um formato meio que hexagonal nas pontas, e o que o avô dele fez é totalmente reto. Um tempo depois, o avô dele volta lá, só que ele fez literalmente um hexângulo ali. E como o Soichi, achando que aquilo era uma piada, ele começou a rir, tirar sarro do avô dele. O Koichi, achando isso um absurdo, ele pegou o Soichi e trancou ele dentro daquele caixão, falando que talvez só assim ele aprenda uma lição. E eles falam que depois disso, o avô dele acabou morrendo. Enquanto toda a família está conversando, ali meio que conversando como vai ser o velório, como vai ser essas coisas, o pai do Yusuke e da Michina, ele fala pro Soichi se acalmar, porque ele tá chorando demais ali, até meio de maneira exagerada. Só que o Soichi fala que se ele parar de chorar, se o tio dele constrói um caixão, revelando que ele não tava chorando porque o avô dele tinha morrido, e sim porque ele não tinha construído um caixão para ele. O tempo passa, todos começam a fazer ali o velório do avô do Soichi,
E quando eles vão cremar o corpo do avô do Switch, o Switch começa a sussurrar coisas no ouvido do avô dele. Todo mundo ali pergunta o que o Switch está fazendo e ele fala que ele está soltando uma magia antiga que faz com que as pessoas que morreram tendo trabalho a fazer não possam descansar em paz enquanto não concluírem o serviço. Naquela noite, a Mitina ela de novo acordou para ir para o banheiro e ela sempre tinha que atravessar aquele corredor bizarro. Só que quando ela está atravessando, ela começa a ouvir barulho de alguém martelando alguma coisa. E quando ela passa pelo corredor, ela percebe que é o avô do Switch martelando e construindo um caixão ali no sótão. Ele ataca ela, a Mitina faz um escândalo, só que quando todo mundo chega lá, não tem ninguém lá embaixo. Só que eles reparam que tem um caixão ali no sótão que não era para estar ali. E é revelado que quem está lá dentro daquele caixão é o próprio Switch. E ele até tira sarro com a Mitina ter se assustado com essa brincadeira. Na manhã seguinte, eles levam o corpo do avô do Switch para ser cremado e uma coisa bizarra acontece, que eles cremam o corpo, só que quando eles puxam para pegar a cinza do corpo, não sobrou absolutamente nada lá. Todo mundo começa a debater sobre o quão bizarro é isso. Eles até falam que talvez a potência do fone esteja muito alta, só que mesmo assim não faz o menor sentido. Mesmo que a potência estivesse alta, tinha que ter alguma coisa. Enquanto todo mundo debate sobre isso, eles percebem que o avô do Switch, na verdade, tá ali com ele. Ele tá com um aspecto totalmente cadavérico, como se ele de fato tivesse revivido dos mortos, e ele apenas sussurra a palavra caixão. É dito que depois disso, o avô do Switch continuou indo na casa dele construindo vários caixões, até que finalmente o Switch deixou ele morrer em paz, sendo que ele já tinha construído diversos caixões. A história começa com o Switch folheando uma revista de moda que ele pegou da irmã dele, quando ele repara que tem a foto de uma modelo bastante assustadora. Já viram onde essa história vai chegar, né? Um tempo depois, nós conhecemos a jovem Midori, uma aluna da classe da escola do Switch. Ela comenta que ela, junto com uma outra garota chamada Madoka, são as garotas mais bonitas ali da classe, que elas até disputam o título de a garota mais bonita de lá. Enquanto ela tá olhando toda a turma dela e comentando isso, ela fala também do Switch, sobre o quão bizarro ele é. Ela também comenta sobre os pregos que ele anda na boca. Ela fala que enquanto uns acreditam que é por causa da anemia dele, outros falam que ele usa aqueles pregos para fazer aqueles rituais bizarros na floresta. Um tempo depois, a Midori ela tá conversando com as amigas dela, coisas de garotas e pá. E quando uma dessas garotas, meio que mudando o assunto, ela fala que ouviu alguns rumores sobre o Switch. Ela falou que um dos rumores é que ele começou a se exercitar bastante e que ele até mesmo começou a trabalhar entregando jornais. Com o passar do tempo, alguns rumores assim bizarros começaram a aparecer relacionados ao Switch. Que ele estava trabalhando agora, mesmo sendo bastante jovem, e que ele também era primo de um cantor muito famoso de uma banda bastante conhecida ali. Por conta desse rumor, obviamente, todas as pessoas correram até o Switch para falar para ele conseguir um autógrafo para todo mundo ali. O Switch se faz de besta, fala que talvez eu consiga, talvez não, porque o meu primo não quer assim, toda essa atenção, sei lá o que. Só que ele fala que vai conseguir sim. E nesse meio tempo, a Midori começou a ir no hospital visitar o Renoburo, que ele estava sofrendo com uma dor intensa na barriga. Acontece que um dia a Midori ela estava andando ali no pátio da escola quando ela viu um grupo de garotas conversando e o Switch estava sussurrando alguns rumores sobre ele. Então ele estava espalhando os rumores sobre ele mesmo. Quando tá todo mundo na escola ali na sala conversando sobre isso, ela meio que expõe toda a verdade pro Switch, falando que ele não é primo de nenhum cantor famoso, que nada do que estão falando aí a respeito dele é verdade. Só que o Switch ele fala que isso não é verdade, porque ele tem o autógrafo ali como prova. Só que quando pegam aquele autógrafo, eles percebem que foi o Switch que assinou, e ele ainda assinou o nome do cantor de maneira errada. Só que um dia, por algum motivo, apareceu a imagem de uma modelo bastante bizarra na parede da escola e ninguém sabe quem colocou essa foto lá. O problema é que quando aquela foto apareceu, começaram a surgir vários rumores sobre essa modelo bizarra, falando que um dos garotos ali daquela escola acabaram encontrando essa mulher e que essa mulher tentou atacar eles. Eles falaram que essa mulher era muito alta, ela era bastante assustadora e eles só conseguiram fugir porque eles entraram em um beco onde ela não conseguia passar.
Não só isso, como eles começaram a se perguntar por que uma modelo tão assustadora daquela estaria naquela cidade. E um dos garotos até comenta que seria por causa de um pântano que tem um poço chamado de Poço da Donzela, que tem um rumor que diz que se você entrar lá e ficar um tempo mergulhando naquele poço, naquele pântano, né, você vai acabar saindo de lá 1000 vezes mais bonito. Então seria a única explicação plausível. Mais tarde, o professor ele fala que essa lenda dessa modelo bizarra é só uma lenda, é igual a lenda da mulher da boca cortada, que é uma lenda urbana do Japão. Só que depois disso, a Midori ela tá observando a Madoka e ela reparou que ela ficou um pouco mais bonita, é como se a pele dela tivesse mais sedosa, o cabelo dela tivesse mais liso. Então, a única explicação plausível seria que ela estaria indo nesse poço da donzela. E como ela tem meio que essa disputa com a Madoka para ficar com o Rinoburo, ela decide tentar ir nesse pântano. Ela vai lá durante a noite e quando ela está prestes a entrar naquele pântano, o Souichi aparece ali, fotografando ela, falando que ele nem acredita que ela caiu nesse rumor idiota que ele inventou. E ele começa a tirar várias fotos dela ali e depois ele fala que vai levar para a escola para expor o quão ridícula ela é. O problema é que, de repente, os pássaros daquela floresta começam a ficar agitados. E é quando aquela modelo bizarra sai do fundo do pântano. E ela fica extremamente irritada com o Souichi porque ela não deu autorização dele tirar fotos dela. A Midori fala que ela simplesmente fugiu de lá abandonando o Souichi e ela não sabe dizer o que aconteceu com ele. E é dessa maneira que acaba a história de As Egocêntricas Maldições de Souichi. As Egocêntricas Maldições de Souichi é um dos mangás diferenciados do Junji Ito. Eu já disse isso na primeira parte e eu vou ser obrigado a repetir aqui, que de todas as histórias bizarras, assustadoras do Junji Ito que ele cria, As Egocêntricas Maldições de Souichi, ela é mais puxada assim para um humor infantil, digamos assim. Por mais que tenha eventos bizarros, alguns personagens assustadores, até mesmo a volta da modelo fotográfica nesse volume, nessa edição também, você percebe que muitas das brincadeiras, dos eventos assustadores que acontecem, não passa apenas de uma brincadeira de mau gosto do Souichi. O Souichi mesmo ele é um personagem bastante complexo, porque... O Souichi mesmo ele é um personagem bastante complexo, porque você não sabe dizer exatamente o que ele quer, porque ele pede pela atenção das pessoas. Só que quando as pessoas chamam ele, por exemplo, para participar do aniversário dele, ele não liga. Só que se as pessoas meio que deixam ele de lado depois disso, ele fica incomodado, porque ele quer atenção, só que ele não quer que as pessoas convidem ele. O Souichi é um garoto que ele clama bastante por atenção, tanto que ele chega a inventar rumores para meio que para as pessoas notarem ele, sendo que todas as pessoas viam ele de maneira negativa, como um garoto bizarro, um garoto que só servia para meio que encher o saco de todo mundo, para incomodar todo mundo. Então ele quer que as pessoas vejam ele por um lado bom, só que o jeito que ele tenta chamar atenção não é nada bem visto pelas outras pessoas. Todo mundo odeia ele por causa disso. O Souichi também é muito bom em manipular, digamos assim, o sentimento das pessoas. Porque quando o avô dele morre, ele é o que parece que está mais sentindo todo aquele peso. Ele está chorando bastante. Só que depois você percebe que ele não está chorando porque o avô dele morreu. E sim porque o avô dele morreu, mas sem terminar o caixão dele. Ou seja, ele não dá a mínima pro avô dele. E é por isso que ele é um personagem bastante amado assim pelos fãs. Ao mesmo tempo que você percebe que ele faz coisas maldosas assim, ele é apenas uma criança, um adolescente querendo chamar atenção e não sabe como fazer isso. Ele até me lembra um pouco aquele personagem que eu comentei no Uzumaki, que ele quer chamar a atenção da Kira, só que da maneira errada, fazendo brincadeiras assim um pouco até que enchem bastante o saco. Eu comentei para um inscrito aqui nos comentários que a modelo fotográfica não seria a última vez que a gente veria ela, e de fato ela aparece nessa edição. Então você percebe que as histórias do Junji Ito, mesmo correndo assim, meio que não parecendo ter uma certa ligação, todas elas têm uma ligação de certa forma. Tem um personagem que aparece aqui, mas ele ao mesmo tempo aparece em outro local, sabe? Então você percebe que tem um universo do Junji Ito meio que correndo em paralelo um ao outro. A história dessa edição, ela termina fechado, só que será que vai ser a última vez que a gente vai ver tanta modelo fotográfica como o Souichi? Não, não vai ser a última vez que a gente vai ver esses personagens. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história, o que vocês acharam do personagem Souichi. Comenta aqui nos comentários qual foi a história que você mais gostou, o que você achou dessa história aqui como um todo, o que você acha que aconteceu com o Souichi, o que você acha que aconteceu com a modelo fotográfica. Deixa aqui nos comentários para eu saber se vocês querem que eu continue trazendo as histórias do Junji Ito, porque esse ano de 2023 vai ter muita coisa do Junji Ito. Então, se vocês pedirem, eu trago todos aqui pro canal, certo?
Por isso eu peço para vocês não deixarem de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar o que vocês acharam da história até aqui. Também compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, pessoal. Agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.